conflitos em algum momento ficaram insustentáveis dentro do clube quando vocês assumiram a gestão? Porque, por exemplo, se vocês assinam uma carta de 8, de 11, assinam uma carta... Já foi no final até essa. Exatamente, mas assim... No final não, no meio. Mas mostra que já não tinha mais aquele diálogo que vocês imaginavam, por exemplo? Bom, vamos lá. Primeira coisa. A saída era sempre Vasco. Eu nem estava no Brasil quando a confraria resolve sair sempre Vasco. Porém, eu tenho uma ótima relação com o Júlio, na verdade. Com o Júlio Brandt. Hoje, até melhor do que tinha há 3 anos atrás. Bem melhor do que tinha há 3 anos atrás. Existe muita falácia sobre o processo de saída da confraria da Sempre Vasco. Eu acho que não vale muito entrar em detalhes, mas entende-se hoje, todos concordam que foram erros de ambas as partes. Existiu uma conjunção de coisas naquele momento da saída que contribuiu. Renato Brito, que é meu irmão e que é um membro importante da Sempre Vasco, não estava no Rio. Eu estava morando em Barcelona, foi quando eu viajei para fora, fiquei trabalhando fora do Brasil. E aí, o Cristiano Campos estava afastado. Então, assim, as pessoas que podiam ter sentado numa mesa naquele momento, tentado contornar a crise, não estavam aptas. Não estavam no momento. Maurício muito enrolado no trabalho e tal. Então, a ruptura acabou se tornando inviável. Eu tinha uma relação muito boa com o Adriano Mendes. Eu fazia, naquele momento, a interlocução entre a gestão Campelo e a Sempre Vasco. A gente teve aprovação de empréstimo no Conselho Deliberativo, então eu que fazia essa aproximação. O Adriano me chamava, conversava comigo, me explicava, eu levava para Sempre Vasco, tentava acalmar, via muita mágoa, né, por conta do golpe do Alexandre Campelo, né? Então, a gente tentava ali, fizemos algumas coisas juntos, aprovamos empréstimos juntos, enfim, coisas importantes pro Vasco. Naquele momento, então, a gente se afasta da Sempre Vasco, começamos a conversar com o Adriano, que tem um grupo político. Depois se juntou a nós o pessoal que hoje é da Vasco do Povo, que é essa galera que tem muita afinidade com a confraria. João Marcos, Leonardo Teixeira, Horácio, Luiz Cláudio, Rogério, uma galera que tem muita afinidade com a gente. Até hoje tem muita afinidade com a gente. E aí a galera foi se juntando e, vamos fazer um negócio legal e tal. E aí apareceu o nome do Jorge, né? No meio, entra a pandemia, começa a pandemia, 2019, né? 2020, na verdade. Me lembro que em abril, se eu não me engano, no meio da pandemia, cidades vazias, o Jorge chama a gente pra ir no escritório dele, eu e o Adriano. E era uma operação, né? Pra sair de casa, parar carro, máscara e tudo, né? Conseguimos ir no escritório dele, ficamos à distância. O Jorge é um cara também mais velho, né? A gente muito pouca informação sobre o Covid naquele momento, né? E aí a gente apresenta o plano pra ele, a confraria tinha iniciado um planejamento estratégico no ano anterior. Inclusive, a gente começou a ir a São Paulo, falar com empresários de São Paulo, vascaínos de São Paulo e tal. E aí depois esses grupos todos se juntaram e, obviamente, contribuíram muito pro plano que viria a se tornar o plano. E a gente começa a trabalhar com o Jorge e tal. O Jorge voltando à política do Vasco naquele momento, né? E a gente faz um trabalho bom de apresentar o plano e de convencimento, né? O Jorge vem candidato, a gente ganha a eleição. Mas, de fato, a Mais Vasco, a confraria já se pronunciou sobre isso, mas acho que foi um erro. Porque, a despeito das boas intenções, a confiança foi minada muito rápido. É óbvio que, quando tem crise, tudo piora. Então o Vasco cai, dinheiro não tem, o pau canta. E aí você precisa ter uma estrutura, uma liderança muito, muito capaz de apaziguar os momentos para poder manter o time unido. Isso na empresa, no trabalho, na empresa que você tem, no trabalho que você trabalha, no clube que você administra, no grupo de amigos. A crise, a crise é crise, tem jeito. E o Vasco não tinha dinheiro para nada. Então havia uma pressão muito grande para eu trazer patrocinador, havia uma pressão muito grande para poder captar dinheiro, e houve uma quebra de confiança muito rápido, muito rápido. Mas o que mostra é que, na verdade, assim, infelizmente, é uma reflexão, porque, na verdade, pro Vasco, para você ganhar a eleição, tem que juntar um monte de gente, né? E aí você junta um monte de gente que não necessariamente está imbuída do mesmo espírito, do mesma capacidade de confiar, né?
isso veio à tona muito rápido. E sabe o que é engraçado? Engraçado não, triste? Nenhum presidente eleito depois de Antônio Sérgio Calçado acabou o seu mandato sem uma crise política. Nenhum. Nem o Eurico, que era um cara que controlava melhor ali o time dele, né? A galera dele, mas nem ele. O Eurico foi eleito com o Horta depois rompeu com ele. O Campelo foi eleito, a gente sabe como. E logo depois já rompeu com a identidade Vasco que estava com eles. O Jorge não rompeu com ninguém, é verdade. Manteve todo mundo lá, mas todo mundo se rompeu embaixo. O Jorge manteve todo mundo lá, mas todo mundo brigou. Mas por que todo mundo brigou? Assim, aí eu quero... Não, eu vou ter que perguntar, porque assim, acho até meu dever jornalista. Porque eu acho uma quebra de confiança, Por que cara. todo mundo brigou e quem foram os polos dessa briga? Porque assim, não dá pra falar que todo mundo brigou, são 11 pessoas. Os 11 não brigaram entre si. Não. Todo mundo até tem uma relação boa. Mas quem brigou, assim, qual foi o principal ponto? Foi grana? Eu acho que briga é uma palavra meio forte. Eu acho que houve uma quebra de confiança, de trabalho. Tá? Houve uma quebra de confiança de trabalho. E aí houve uma escolha de um CEO que era um elemento político, no meu entendimento, que trabalhava com uma agenda de um grupo de vice-presidentes apenas, que foi incapaz de gerar colaboração, incapaz de gerar trabalho em conjunto, incapaz de gerar liga. E uma das razões... Hoje eu sou CEO de uma empresa. A minha função é muito mais gerar uma liga entre meus executivos do que efetivamente ficar metendo a mão na massa. Minha função é ser facilitador, é ser um cara que dá força para as pessoas, para os especialistas andarem. E aí houve uma quebra de confiança generalizada. Mas assim, só pra gente também não eu acho que muito vem do desempenho do futebol. Tá? Porque quando o Vasco desce... Só pra lembrar, né? O Vasco, a gente entra... pandemia, o campeonato foi esticado até fevereiro, lembra? 19. E a gente pega o time faltando uma rodada, o time moído, 5 meses, sei lá, atrasado. Entendeu? Horrível. O Jorge faz o impossível pra aquele time não cair. Trazer o Vanderlei Luxemburgo... comprar o Benítez, que era a torcida pressionava para comprar o Benítez, fretando avião com dinheiro dele e tal, botou dinheiro no Vasco para poder salvar aquele negócio, não salvou. E vale dizer, no momento que a gente está hoje, que é importante lembrar, o Vasco não salvou porque o VAR quebrou, São Januário. O VAR quebrou. Sempre bom lembrar disso, senão a gente não cairia. E talvez a história toda que a gente está falando aqui fosse diferente. Porque quando o Vasco cai, e a gente tem que remontar o time em 1 mês e meio, lembra? Porque foi muito pouco tempo. Cara, a gente não teve maturidade nem capacidade de liderar um grupo de pessoas que discutia o que podia ser uma porradaria empresarial, virou uma crise institucional. E a função de controlar uma porradaria empresarial dos departamentos quando uma empresa está em crise é dos líderes. É dos líderes, porque isso é normal. Então, por exemplo, eu trabalho com tecnologia. Tecnologia, o pau vive cantando entre comercial e entrega. Porque o comercial vai lá, vem no projeto, entrega e fala assim, pô, tu vendeu aí, mas eu preciso de mais gente pra entregar. Tu vendeu com menos gente pra entregar. Porrada canta. Se não tiver alguém ali pra falar assim, cara, pô, peraí, vamos ver, e coordenar de forma técnica o embate, se houver alguém assim, esse embate vira produtivo. Vende-se mais, entrega-se melhor e tal, que é a função do... Se não há... O pau começa a cantar e aí começa... Não tem jeito, entendeu? Então, houve uma falha de todos nós, líderes da Mais Vasco. Eu era um dos líderes da Mais Vasco. Todos éramos... A falha não foi nossa. Eu tenho minha enorme parcela de culpa, óbvio, como vários têm. Mas aí eu vou ter... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!